Pacotes de aditivo lá, que nem ele está me dando um exemplo aqui, o teu anticorrosivo, então ele tem alto poder de corrosão, de limpar as paredes que ficam sujas. Por quê? A água tem minério, né, pessoal? Vocês sabem disso. Então, com o tempo rodando só com água, eu vou criando borras de sujeira, vou criando crossas ali dentro. Ele vai se desprendendo das paredes. Então, vai se desprendendo da parede do bloco, do cabeçote, chega a afetar até perfurar o bloco, perfurar o próprio cabeçote, penetra água nas galerias, chegando até mesmo na cabeça do pistão, na própria câmara de combustão. Isso acontece. Esse cara aqui, mas o fulano, o Chiquinho, faz não sei quanto tempo lá, o que o cara não usa, a retífica do fulano, do ciclano, a mecânica do Beltrano lá fala que não é para usar. Se não é para usar, por que é feito? Por que está no manual? Por que vem testes e testes feitos nas montadoras? Uma marca entra em parceria com a montadora de veículo. Então eles fecham essa parceria e desenvolvem esse produto. Tem que fazer assim, tem que ser testado e beleza. Enquanto o motor é testado, o motor está lá dentro, numa câmera de vidro sendo testado, depois passando quando ele é colocado no carro, passando por um dinamômetro, com a conexão de um equipamento chamado opacímetro, que é engatado no escapamento dele para ver emissão de poluentes e de gases. Pessoal, tudo isso aqui, a gente já falou na parte de lubrificação, que o óleo ele ajuda a lubrificar, baixar a temperatura ambiente do motor e expulsar o máximo possível, a câmara de combustão tem que ficar 100% limpa. Então por isso que veio vindo a evolução lá, que a gente comentou lá na aula de motores lá, sobre cruzamento de válvulas, que hoje faz abrir e fechar com um grau de funcionamento o motor, as válvulas de admissão e escape mais acelerado. Então a evolução veio vindo para isso, o motor de 3 tempos aí abre com um grau de abertura muito mais rápido, para manter câmara de combustão mais resfriada e a limpeza total também dentro da câmara de combustão, para admitir essa quantidade X de ar a mais e combustível, para que haja explosão, uma quantidade maior e um processo mais rápido, assim como a sua eliminação, o seu escape, a sua expansão. Isso aqui não vai ajudar? Claro que vai, porque a temperatura está sendo elevada, o atrito está sendo muito grande, então tem que baixar a temperatura, então ajuda as peças móveis, o sistema do motor, a baixar a temperatura ali dentro, ajudar a resfriar. Outra coisa, isso aqui influencia lá na parte da alimentação, quando a gente fala em sistema de injeção eletrônica, seja direta ou indireta. Então, isso aqui já ajudava muito nos carburadores. Por quê? Eu tenho um carro que trabalha com a temperatura legal, exata, a partir de 80 graus. Um carro já pode ligar uma ventoinha, já trabalha com uma temperatura, o ambiente do motor, ele já entende que eu tenho uma temperatura ambiente para me trabalhar, para me desenvolver, ter um bom desempenho, para me ter economia. Esse cara aqui vai ajudar. Então, hoje, com os carros totalmente eletrônicos aí, com o sistema de alimentação eletrônico, esse cara aqui faz essa informação. Então, esse carinha aqui é o sensor de temperatura da água. Então, esse cara aqui vai mandar informação direto lá do sistema do cabeçote, lá, ó. Então, é um plug, um interruptor, o sensor de temperatura da água. Coeficiente NTC, mercúrio aqui dentro, trabalha negativamente lá. Tem um sinal que recebe um positivo e negativo, coeficiente negativo. Nós vamos dar uma pincelada nele aqui, mas tem muita dica que eu vou passar desse cara aqui nas próximas dicas para vocês aí que vocês vão gostar. Esse cara aqui é responsável diretamente para informar o módulo de injeção eletrônica, como está o ambiente naquele momento ali. Cabeçote, como está o funcionamento. Muitas vezes ele fica próximo ali alguns modelos em válvula termostática, próximo de um canote de água que tem a entrada para o cabeçote, ele mantém essa informação, né? Então, esse cara aqui é muito importante. Então, é importante que não trabalhe com água, porque ele pode zinabrar, criar uma borra, uma crosta de sujeira, e precisa desses carinhas aqui, os nossos colegas aditivos, pacote de aditividade, para fazer o quê? A limpeza, a dispersão. Então, eu tenho que ser anticorrosivo. Eu não posso congelar, por exemplo, hoje está frio, vocês estão vendo que eu estou até de gorrinho aqui, ó. A temperatura aqui em Curitiba está bem baixa. Então, não posso congelar em baixas temperaturas. Nas primeiras partidas eu tenho que informar o módulo de injeção eletrônica que ele não está com uma temperatura negativa, para não ser exageradamente
enviado uma quantidade X elevada de combustível, que senão vai elevar uma quantidade a mais de ar, vai gerar aquele conflito e a culpa sempre vai ficar nas costas da sonda lambda. Esse cara também ajuda nisso? Claro que ajuda. O momento que fica ali, aqueles minutinhos o carro funcionando, em média 5 minutos, quem tem costume de falar sobre isso. É uma outra dica que a gente vai falar nas próximas dicas nossas, fique ligado aí. Sobre a questão de espera ou não espera o carro, sempre na primeira batida que você for funcionar, esquentar alguns minutinhos para que aquele óleo que está saindo lá do cárter, a bomba de óleo, joga aquele óleo lá em cima para o cabeçote para que haja lubrificação para depois você fazer com que o carro entre em movimento. Então vai ser mais uma dica para vocês lá. Esse cara aqui, então, o aditivo vai fazer isso daí. Opa, não tenho só água, não tenho só minério ali, não estou criando uma borra, não estou criando crosta, não vai ter corrosão. Então eu consigo entender bem aqui, ó, o meu mercúrio aqui, ó, tá ali, então, opa, tá frio. Então eu tô com uma resistência X, estou com uma tensão Y e a temperatura tá bem baixa. Então vamos começar a elevar essa temperatura, manda uma quantidade a mais de combustível, a mais de ar, para ter aquela combustão, aquela queima com explosão lá da vela lá, melhorada, mais uniforme. Ok? Então esse cara ajuda bastante nisso aqui. Ó, outra coisa ali, ó, antifervura. Ah, temperatura muito alta, muito elevada lá, não faz com que, ajude com que não haja a ebulição, ferva. Ah, mas ferveu uma junta do cabeçote. Ele pode ter problemas extra a falta desse cara, ou mesmo tendo esse cara. Ah, ferveu o cabeçote, mas eu tinha aditivo. Então, ele não é milagreiro. Ele tem a função dele lá, do que? Baixar a temperatura, manter uma temperatura constante, lubrificar, polir todo o sistema de arrefecimento do veículo, para que sempre se mantenha trabalhando numa temperatura instável, numa temperatura chamada lambda, né? Que lambda quer dizer ideal. Sempre oscilando de uma baixa para alta temperatura, procurando deixar a temperatura mais estável possível, que foi calibrado lá quando foi fabricado o módulo de injeção eletrônica do sistema que está no teu carro lá, para que ele trabalhe legal. Ali a 88 a 94 graus de temperatura, graus Celsius ali, ele tem um bom desempenho, um bom desenvolvimento, ele esteja economia, ele seja um carro que te traga dirigibilidade, um carro que desenvolva, tá? Um carro que não seja beberrão. Então ele influencia bastante. Esse cara queimou, tô até com um aluno aí que mandou mensagem para nós aí que já vendo os vídeos, fazendo o curso conosco, descobriu que na saveira dele 1.8 lá, ó, 2001, tem um interruptor, um sensor de temperatura queimado. Vendo essas aulas, ele já substituiu e viu que a saveira dele estava bebendo. O que aconteceu? Estava enganando a central eletrônica. Então, o momento mandava mais combustível, por quê? Entendia que o carro estava mais frio, e mesmo o carro com a temperatura dele ambiente, lá ligando a ventoinha tudo certinho. Ok? Então, aí vai mais essa informação para vocês, pessoal. Então, ele já conseguiu resolver o problema lá. Então, beleza, pessoal? Então, voltando. Precisa usar aditivo. Então, aditivo tem lá no manual do teu carro. Examinar visualmente, no mínimo entre 20 a 30 mil. Pode substituir a cada 30, 40 mil. Consulta o manual do teu veículo. Vai ter alguns que vão falar para você que é com 30 mil substitui, outros com 40. Então, siga o manual do proprietário. Então, dentro desse padrão, inspeção visual, olhar, ver como é que está lá. Ah, eu tirei a tampa lá, Fabiano, mas ele está com muita borra ali no reservatório. Opa, nem sempre uma pequena quantidade ali, começando a sujar, e na tampa do reservatório de expansão lá, da água lá, onde você coloca a água aditivo, reservatório de expansão, aquela tampinha ela calibrada, 3 bar de pressão. Então ela funciona como a válvula de emergência da panela de pressão. Quando ocorre o escorrer ou vazar ali de uma quantidade de água, é necessário, porque naquele momento a válvula está entrando com a sua função, está expandindo aquele ar, aquela pressão residual que está ali dentro do reservatório de expansão e aliviando aquela pressão. Com isso está saindo a pressão, uma quantidade X de água misturado com o próprio aditivo. Então não é para você ficar trocando toda hora aquilo ali, não. E tem os antigos que são os blindados, que é em cima do radiador. Aquilo você nunca se mexe, nunca se troca.
Então aquelas válvulas blindadas, o pessoal acha que vai ali, tira ele ali, vamos pegar lá, motores Ford, sistema CHT antigo lá. Então tinha muito dessas válvulas lá. O cara às vezes não ia, não sabia, não entendia, ia lá, tirava, vou colocar água direto aqui. Não, não, não. Ali você acabou de condenar a válvula e problema total ali, entrada de ar falso também. Cuidar com isso aí também, pessoal. Você vai colocar o aditivo lá e tal. Aqui a gente está falando só sobre o sistema de arrefecimento. Então a gente está dando uma pincelada para vocês. A gente vai fazer uma videoaula específica de troca de sistema de aditivo para vocês na íntegra, para tomar cuidado. A gente não vai usar máquina, vai fazer o básico mesmo, o que você tem aí dentro aí da tua casa, na tua oficina, que você pode usar sem problema nenhum, que não vai te dar problema. Que é aquele básico, aquele comum mesmo lá. Você esgotar todo o produto velho, deixou, o carro tá desligado lá, esgotou ele lá, e a gente tem todo o processo que a gente vai fazer, vai mostrar, vai gravar para vocês isso daí também. Por causa que cuidar com a entrada de ar falso. Bolhas de ar vai interferindo no funcionamento do teu carro. Então tem que cuidar muito com isso daí, eliminar bolhas de ar. Tem muitos sistemas aí, Uno, a Fiat gosta muito disso daí, alguns sistemas da GM que elas têm uma válvula, elas têm um ladrão. Abre aquele ladrão, o carro em funcionamento em marcha lenta, você começa a ver que está saindo bolhas de ar, ele cuspindo, a hora que ele começa só a sair, só água, só líquido, você pode fechar o ladrão, que o carro está sangrado, eliminou todas as bolhas. Mas isso vai ficar para nossa próxima aula, que vai ser uma aula de prática de substituição do sistema de arrefecimento, que vai ser uma troca de aditivo.